Uma palavra simples cumprimenta a senhora, o senhor, você, com um bom dia. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: o Espírito Santo como distribuidor. E quero subordinar esse tema na carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios. É a primeira carta dele, capítulo 12. Vou ler versículo 1, depois 4, 5, 6 e 7. Dizem assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Hoje é domingo, 28 de novembro de 2021. Grandioso Deus, Pai querido, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou na tua presença, em oração. Quero te agradecer por essa oportunidade. E peço que o Senhor continue com as tuas mãos poderosas sobre cada um de nós. Te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a sua família, também a minha família. Me ajude, nós precisamos muito do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, antes de nós falarmos aqui, eu quero pedir desculpas. Acho que vocês devem estar escutando uma interferênciazinha aqui no nosso áudio. Preciso dizer que nós estamos pouco a pouco, não é? Remodelando, para trazer o melhor aqui, primeiramente para Deus e também para vocês, para a senhora, para o senhor como ouvintes. Alguns equipamentos nós, na linguagem nossa, né? Botamos a cara assim, adquirimos e aos poucos nós estamos saudando, né? Pagando as pessoas, né? Com a minha parte e também com as ofertas de muitas pessoas que estão contribuindo. Então peço desculpas porque a gente tem que estar nessa fase de aprimoramento. Tá bem? Obrigado. Bom, hoje eu escolhi aqui esse tema dizendo o Espírito Santo como distribuidor. Até me lembrei, quando era jovem, eu fiz um curso de mecânica de automóvel e naquela época se usava muito o motor que hoje não se existe mais, né? O motor que a gente tinha uma peça assim bem visível chamada de distribuidor, que era uma peça do motor que fazia aquela parte, né, do sistema de ignição. Ele era encarregado de distribuir a corrente elétrica, aquela corrente de alta tensão que a bobina produzia para as velas e evitava assim as faíscas. E, bom, era uma parte muito interessante na mecânica do automóvel. Inclusive, posso dizer para você que com os carros novos de hoje, eu não sei de nada. Boa parte do que aprendi nos motores antigos, já esqueci também. Mas falando de distribuidor, falando assim dessa parte, no bom sentido da palavra, em relação ao Espírito Santo, aí nós encontramos aqui nesse texto onde eu li o apóstolo Paulo falando sobre os dons espirituais. E ele diz, no versículo de número 1, dizendo, o versículo que eu li, né, dizendo assim na leitura base:
Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Em outras palavras, não quero que vocês fiquem aí julgando de forma particular acerca de algo tão profundo, algo tão sério, algo tão divino, tão sagrado, que são os dons espirituais. Até hoje existe, algumas denominações, religiosas que, sabe, de uma parte concorda com essa operação do Espírito Santo, outra classe, outra parte não concorda em parte, enfim. Paulo fala que nós não devemos, trazendo para os dias de hoje, nós não devemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. Versículo 4, onde eu escolhi aqui também, ele diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tem muitas operações espirituais de maravilhas, mas o Espírito é um só. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o único que faz, estas operações de maravilhas. Ele diz, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, desculpe pessoal, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo não joga fora, a essência dele, o poder que ele tem para dar a cada um de nós. Sempre tem que ter alguma utilidade. O escritor aos Hebreus, falando acerca disso também, diz assim no capítulo 2 do seu livro aos Hebreus, ou da carta aos Hebreus, versículo 3 e 4 diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-lhes depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais. Olha aí, Deus testificando com aquelas pessoas que estavam ali, anunciando, a palavra de Deus, e foi confirmada essa palavra por aqueles que estavam ouvindo, e Deus testificando da seguinte forma, com sinais, milagres, diz aqui o texto, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então há essa distribuição de dons, de manifestações espirituais que Deus dá pelo Espírito Santo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, falando sobre o mesmo assunto, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agora veja por que Deus fez tudo isso e faz tudo isso através do Espírito Santo. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então há um objetivo nessa distribuição de dons do Espírito Santo. Aqui Paulo diz que é para a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. Eu quero concluir com o texto de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, vou ler versículo 10 e 11, dizendo o seguinte sobre isso: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos para a multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Eu observo aqui essa palavra administrar. Tem pastor que ele é um bom administrador. É o que eu chamo de pastor de gabinete, não é o pastor operacional, aquele pastor que arregaça as mangas, e sai ao campo junto com a igreja para evangelizar.
é o pastor mais administrativo. Mas aqui ele diz, Pedro, que administre segundo o poder que Deus dá, não segundo a própria vontade desse pastor, né? Pensando muitas vezes em ficar até mesmo famoso ou rico com os dízimos e ofertas. Então isso é muito importante nós entendermos que o Espírito Santo, como distribuidor dos dons espirituais, há uma finalidade: para o crescimento da igreja, para que haja também um bom relacionamento entre os irmãos. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Ótima semana para todo mundo. Servo de Deus, Gessé.